Olá pessoal, tudo bem? Que vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos dar, portanto, segmento à nossa videoaula. Nesse contexto de consequência, pessoal, vamos aqui dar continuidade. Analisaremos agora nesse momento, dentro do que tange, dentro do que se refere à sucessão do cônjuge, a situação do direito de habitação do cônjuge superstite, que também vai abranger a do companheiro superstite, sobrevivente ou sobrevivo. Nesse contexto de consequência, pessoal, vamos estudar pontualmente o artigo 1831 do Código Civil Brasileiro. Nesse sentido de consequência, pessoal, vem aqui conosco, olha só, o artigo 1831 do Código Civil diz o seguinte: o cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que ele caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Fica claro, fica translúcido que aqui se trata, pessoal, do direito fundamental de moradia. Olha só, âmbito de incidência dos direitos sociais. Aqui não se trata mais, pessoal, do usufruto vidual, usufruto vidual. Aqui trata-se essencialmente do direito de habitação, direito de moradia ao cônjuge ou companheiro sobrevivente ou sobrevive. Nesse contexto de consequência, pessoal, vem aqui conosco, olha só o que diz o artigo 1611, parágrafo 2º do Código Civil de Bevilacqua, esse que está em cima, olha só. Diz assim: ao cônjuge sobrevivente casado sob o regime da comunhão universal enquanto viver e permanecer viúvo. Dois pontos de análise aqui pontual. Primeiramente, pessoal, fica claro que existe um direito de usufruto por parte daquele cônjuge que tenha, portanto, o estado de viuvez, um caráter vidual. Assim sendo, enquanto se manter na situação de viúvo e não estabelecer, portanto, um outro casamento, preserva-se o usufruto do bem deixado pelo decújus. Bem esse comum, muitas vezes, constituído pelas partes em comum acordo de vontade. Lembre também que no sistema anterior havia necessidade quanto ao regime de bens. O regime é da comunhão universal de bens. Assim sendo, pessoal, primeira parte de análise, fazendo um comparativo com o modelo anterior, fazendo uma espécie de raio-x no artigo 1831, fica claro, pessoal, que o cônjuge sobrevivo, superstite, ou também dito sobrevivente, ele abrange o companheiro, seja heteroafetivo ou homoafetivo. Lembrar pontualmente da DPF 132, repito, a DPF 132, que trata da consolidação do entendimento da união homoafetiva, tá? Associadamente, pessoal, o artigo 1830, ele transmite a ideia clara que existe um direito fundamental ao cônjuge superstite, ao cônjuge sobrevivente. Assim sendo, não se trata um mero usufruto vidual, trata-se essencialmente de um direito fundamental, um direito prefixado, orquestrado na Constituição. Dando seguimento, pessoal, mais uma vez, artigo 1831 do Código Civil diz o seguinte: ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens. Veja que pouco importa, não interessa mais o regime de bens. Aquele indivíduo casado, portanto, pessoal, sobre a égide do Código Civil de 2002. A aplicação do princípio tempus regit actu. Repito, a partir do Código Civil de 2002, pouco importa, pessoal, o regime de bens para que o cônjuge, varão ou não, tenha o direito fundamental, repito, o direito fundamental de moradia consagrado, em razão da morte do seu cônjuge. Lembrar de forma associada que pouco importa se a união é heteroafetiva ou homoafetiva. Nesse contexto de consequência, pessoal, veja que no modelo anterior havia essencialmente uma adesão para o Instituto se tivesse o que, pessoal? O regime da comunhão universal. Hoje não interessa, repito, hoje não interessa. Assim sendo, na consequência, pessoal, também houve o ceifamento, houve, portanto, a supressão do caráter vidual. Pouco importa se o cara ou ela mantém o estado de viuvez.
O que importa é a consagração do direito fundamental, direito humano fundamental de moradia. Artigo 6º da Constituição. Dando seguimento, pessoal, quanto no que tange a expressão, olha só, qualquer que seja o regime de bens, nós já superamos. Aí vem, subsequentemente, ainda no artigo 1831, a terceira parte que fala, será assegurado sem prejuízo da participação que ele caiba na herança. Aqui é um ponto bastante peculiar e interessante, pessoal. Lembre-se que no modelo atual, pessoal, no modelo sistemático trazido pelo Código Civil de 2002, o cônjuge, ele participa, pessoal, em concorrência, olha só, ele participa em concorrência, pessoal, com os herdeiros, no que tange, no que se recebe a sistemática de sucessões. Artigo 1829 do Código Civil. Ele participa essencialmente, pessoal, da concorrência sucessória, seja com os descendentes, seja com os ascendentes. Vamos aqui, pessoal. A sucessão legítima refere-se na ordem seguinte: aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Em seguida, aos ascendentes em concorrência com o cônjuge também sobrevivente ou superstite. Beleza, pessoal? Nesse sentido de consequência, volta aqui para o nosso material. Olha só. Assim sendo, pessoal, vamos passar para o quarto ponto de análise do artigo 1831. Olha o que diz. Nessa quarta parte, ainda no artigo 1831, diz assim a parte que eu vou falar. O direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família. Aqui, pessoal, nós vamos ter diversos questionamentos jurisprudenciais. Por quê? Porque, pessoal, dentro desse contexto de consequência, nós vamos analisar especificamente, pessoal, olha só, veja esse quadro aqui pontual. Você sabe, você entende claramente que, havendo a sociedade conjugal, há a formação que, gente, de bens que vão formar a ameação. Portanto, bens que são formados em razão da relação conjugal, cada cônjuge vai ser o meeiro. Então vamos ter o A meieiro e B meieiro. Evidentemente explorando um ponto de teoria geral, que depende do regime de bem, nós vamos ter particularidades nesses exames. Então, numa percepção geral, nós vamos ter A na condição de meieiro e B na condição de meieiro. Nesse sentido de consequência, é um ponto crucial da matéria, é a análise se esse bem, pessoal, que foi objeto, portanto, da formação dessa relação conjugal, ele é chamado de residência da família. Repito, não adianta nós analisarmos um acervo patrimonial comum. Nós temos que analisar pontualmente se aquela residência específica ou não, se aquele ponto de análise é ou não uma residência familiar. Por que isso? O direito de habitação, pessoal, ele não incorpora em si pela existência de um imóvel formado pela relação conjugal, pela sociedade conjugal. Cônjuge significa sócio de uma relação conjugal. Cônjuge significa sócio de uma relação conjugal. Então, como sócios, dentro de uma relação conjugal, pessoal, eles vão ter um local com ânimos de residir e formar família. Um ânimos de habituar, portanto, uma série de relações jurídicas e prefixar, portanto, a existência de uma relação conjugal. Esse local que tem o ânimo de formar família é que é o cerne da proteção. Muito cuidado, mas muito cuidado com isso. Porque dentro de uma esfera, por exemplo, de 5, 6, 10 mil imóveis, eu tenho que analisar pontualmente aquele que é chamado de residência da família. Porque nesse contexto de consequência é que vai exortar o direito de moradia, que é um direito fundamental, pessoal, dentro do âmbito dos direitos sociais. Artigo 6º da Constituição. Assim, pessoal, você vai ver conosco, existe uma série de discussões do STJ no que tange, no que se refere à externalização da proteção, no que tange ao conceito de residência da família. Bem, pessoal, feito isso, volta aqui novamente ao artigo, volta comigo ao artigo, muita coisa, né? Então, volta aqui para o artigo. O quinto ponto do artigo 1831 que nós vamos analisar, pessoal, é a expressão desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Veja pontualmente, pessoal, que dentro de um contexto, dentro de uma esfera de direitos sucessórios,
dando referência ao artigo, pessoal, do 1824, que trata especificamente, pessoal, olha só, a capacidade, a prerrogativa dos herdeiros, pessoal, mover uma ação de petição de herança, ou seja, de habilitar-se no contexto de consequência, pessoal, quando houver, pessoal, o não reconhecimento inicial de seu direito de herança, com o intuito de restituir esse bem, sabemos categoricamente que todo e qualquer herdeiro tem o direito de ter a posse sobre os seus bens. É um direito nato. É um direito, inclusive, pessoal, de ordem fundamental ligado à propriedade, ligado à garantia de herança, que está no artigo 5º da Constituição. Não é fácil a discussão ao nível processual, no nível da prática das discussões processuais. Porque, de um lado, nós vamos ter um direito fundamental, que é a propriedade, que é a garantia da herança, que é dado, portanto, a prerrogativa aos herdeiros. E na outra toada nós temos um herdeiro também, um herdeiro necessário que é o cônjuge, que de forma associada e dela correlata tem o direito fundamental de moradia. E assim sendo, o pessoal dele como consequência, o ponto modal dessas discussões, elas não podem afastar a pessoal essencialmente, a ocorrência, pessoal, a ocorrência pontual da abertura da sucessão. Toda essa discussão, ela vai ser transmitida, o crivo da matéria, quando ocorre o que, gente? O fenômeno causa-morte. Nesse contexto de consequência, vamos aqui identificar o droit de Sacchini, que é o direito, portanto, à transmissão da herança a partir da abertura da sucessão. Nesse contexto de consequência, vamos aqui ao artigo 1734 do Código Civil, que diz o seguinte: aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. O artigo 1831, pessoal, ele traz a referência, vamos aqui ao 1831, ele traz a referência pontual, pessoal, ao final, que veja só, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Então vamos supor, pessoal, nesse contexto de consequência, que temos um cônjuge sobrevivente, superstite, sobrevivo, que ele tenha uma casa, um apartamento na grande cidade, na capital, tenha um sítio no interior e tenha uma casa de praia lá em outro município. A análise, portanto, do direito de habitação, do direito fundamental de moradia, pessoal, esse cônjuge, é aquele que tem como conjectura e caráter, pessoal, a residência familiar. É esse que vai dar ensejo à proteção. Não é a casa de veraneio, não é a casa lá de passeio, de praia, não é o sítio. Pode até ser o sítio, se for a residência da família. Beleza, pessoal? Esse aqui é o ponto de análise inicial da matéria. Assim sendo, pessoal, toda a discussão que vai envolver, que vai ser o palco da discussão relativo ao direito de habitação do cônjuge superstício, pessoal, é um direito de natureza real, jus in re. Por quê, pessoal? Porque há um direito titularizado sobre a coisa. Ele também é um direito de natureza legal, porque ele não traz um bojo, uma essência de cunho contratual. Na mesma medida e consequência, mesmo não tendo mais o caráter individual, ele é vitalício. Porque enquanto o indivíduo estiver vivo, ele vai usufruir, numa esfera de um direito de moradia, a permanência de residir nesse imóvel familiar. Na mesma essência, eu não poderia deixar um de lado, é de natureza gratuita, nos gera um ônus por parte do titular, para que haja, portanto, um ônus patrimonial, para que haja o exercício efetivo desse direito. Nesse contexto de consequência, o cônjuge sobrevive, ele exerce um direito de posse direta, passível de oponibilidade contra todos. Era, portanto, a prerrogativa de ele exercer todos os direitos possessórios, todas as prerrogativas em defesa da posse, portanto, pessoal regular desse imóvel, dito residência habitual. Nesse contexto de consequência, pessoal, é indispensável, fazendo a pertinência objetiva, pessoal, com esse direito real,
Nós temos que ler pontualmente a jurisprudência em teses do STJ, na edição número 50, premissa número 8. Olha o que diz, pessoal. O companheiro sobrevivente tem direito real de habitação sobre o imóvel no qual conviva com o falecido. Não há nenhuma mais ponto modal de distinção, pessoal, no que tange, no que se refere ao cônjuge e companheiro. Aliás, já foi consagrado, pessoal, recentemente, quando o próprio STF reconheceu, em sede de controle difuso de constitucionalidade, pessoal, a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil Brasileiro. Na mesma medida de consequência, trago para vocês uma nova orientação jurisprudencial. Olha o que diz, pessoal, veja só. O direito real de habitação em favor do cônjuge sobrevivente se dar ex vilegis, ou seja, pouco importa a esfera contratual, está em lei, em artigo 1831, dispensando registro no álbum imobiliário. Pessoal, nesse contexto e consequência, pessoal, vamos aqui, pessoal, especificamente analisar, pessoal, a lei de registros. É importante analisarmos esse feedback. Por que isso, pessoal? Olha só, vamos aqui rapidamente acessarmos nossa internet. Vamos aqui, pessoal, lei 6.015. Vamos aqui especificamente ler o artigo 167. Você vai ver, pessoal, que o direito de habitação, na mesma medida que tem relação de um direito fundamental, é ligado, pessoal, ao direito de família. Pausa para beber água, só um instante. Que beleza, água gelada. Vamos lá. Artigo 167, 167 do nossa lei 6.015 de 73. Olha o que se diz, pessoal. No registro de imóveis, além da matrícula, serão feitos, olha só, pessoal, olha só, pontualmente, item 7, cadê? Aqui. Do usufruto e do uso de imóveis e da habitação, quando não resultarem do direito de família. Pessoal, aqui é um ponto modal, crivo, inclusive já caiu em prova, olha só. Pessoal, no que se refere, pessoal, ao registro, o direito de habitação do cônjuge superstiche, ele deságua, ele inflama, ele está ligado a um direito de família. Não era, portanto, pessoal, uma matéria de ordem essencialmente sucessória. É uma matéria também estudada em sucessões, mas tem uma base ainda mais forte na Constituição e no direito de família. Nesse sentido de consequência, pessoal, significa dizer que, pela própria legislação, veja que essa lei é de 1973, ela deixa bem claro, ela deixa bem translúcido, que não se faz necessário, pessoal, o registro do direito de habitação do cônjuge superstício. Mas a doutrina, pessoal, ainda mais a doutrina de Cristiano Cassetari, ele deixa bem claro, pessoal, pontualmente, uma divergência doutrinária. Aliás, há pontos específicos de doutrinadores, ainda mais que militam na área notarial, os tabeliões, militam nesse sentido, que entendem que é uma prerrogativa necessária a fazê-lo. Mas ex vi legis, aliás, expressão essa utilizada aqui, ex vi legis, dispensado registro no álbum imobiliário, dispensado registro no álbum imobiliário, já que guarda estreita relação com o direito de família. Ponto interessante, olha só, se fosse prova eu cobrava isso. Beleza, pessoal? Tranquilo, tá de boa? Nesse sentido de consequência, pessoal, vamos aqui dar seguimento à nossa matéria. Alguma dúvida, pessoal? Algum questionamento? Tranquilo, tá de boa? Pessoal, nesse sentido e consequência, vamos aqui dar seguimento. E aquilo que eu falei acerca do direito de habitação desaguar, portanto, a possibilidade de defesa, inclusive do companheiro sobrevivente, quanto às ações possessórias em gerais, nós temos aqui, pessoal, a jurisprudência em tese do STJ, cadê? Tá aqui. A jurisprudência em tese do STJ, número 50, premissa número 9. Está um pouco aqui embaixo do material. Tá aqui. Bem, olha o que diz, pessoal.
O direito real de habitação pode ser invocado, aqui é da redação, tá? Pode ser invocado em demanda processória pelo companheiro sobrevivente, ainda que não se tenha buscado em ação declaratória própria o reconhecimento de união estável. Coloco para vocês uma outra orientação, na realidade é a fonte jurisprudencial para esse entendimento. Olha o que diz: é possível a arguição do direito real de habitação para fins exclusivamente possessórios, independentemente do reconhecimento anterior em ação própria declaratória de união estável. Portanto, pessoal, nós inclusive vamos ver mais à frente a sistemática entre que o companheiro e o cônjuge estão, pessoal, litigando quanto a direitos sucessórios. Vamos ver esse embate aqui jurisprudencial daqui a pouco. Mas, pessoal, olha só, isso aqui significa dizer que você reivindicar o direito real de habitação, pouco importa se já há um claro e translúcido, pessoal, reconhecimento em ação própria da união estável. Veja que isso aqui é muito forte, essa afirmativa, ela é muito forte. Essa jurisprudência de 2014, um pouco antiga, mas bem atual, de certa maneira. Olha só. Ademais, levando-se em conta a posse, considerada por si mesma, enquanto mero exercício fático dos poderes inerentes ao domínio, há de ser mantida a recorrida do imóvel, até porque é ela quem vem conferindo a posse a sua função social. Pessoal, pesquisa própria, né, em vários, mas em inúmeros julgados, pessoal, em que os herdeiros questionam, portanto, os herdeiros necessários questionam pontualmente a posse daquele bem pelo companheiro ou companheira, pessoal, em inúmeros os casos, inclusive o STJ tem dado ganho de causa especificamente ao companheiro que, exercendo pontualmente a posse do bem, ali permaneça, pessoal. Há uma série de julgados, e não é uma pesquisa hercúlea, uma odisseia em si. É bem fácil de achar essas jurisprudências. Bem, pessoal, nesse sentido de consequência, tem um outro julgado bastante peculiar. Coloquei aqui para vocês, porque tudo que se fala aqui se prova, não tem nada, portanto, de absurdo. Assim, dando seguimento, pessoal, tem uma outra formação aqui. Bem, a questão do caráter da viúva, tá? E de forma associada, pessoal, quando a pessoa, né, companheiro, vamos trabalhar outro tema, o companheiro, na época da regência do Código Civil 16, né, vamos aqui, o casal, né, na época do Código Civil 16, tem o estado de viuvez. Um dos membros morre, tá? Recapitulando. Então, no Código Civil 16, há a morte do cônjuge, certo? Fica só o cônjuge sobrevivente, e esse cônjuge sobrevivente reside naquele imóvel que foi construído pelo casal. Ocorre que, dentro desse interregno, esse cônjuge estabelece uma relação de união estável com outrem, né? Uma outra pessoa. E aí vem um questionamento jurisprudencial, que inclusive é recente, 2019, jurisprudência nova, se ele preserva ou não o direito de habitação. Vou recapitular aqui. Eu estava aqui resolvendo uma questão aqui pontual, acabou que me distraiu na fala. Peço venha, vou voltar aqui o raciocínio. Pessoal, a análise é o seguinte: na época da vigência do Código Civil de Bevilacqua, um senhor, um rapaz, um homem, um senhor casado à época, ele encontrou-se em seguida em estado de viuvez, sua esposa morreu. Eles deixaram, pessoal, um imóvel residencial familiar. E aí, nesse contexto, ao longo de sua trajetória de vida, ele estabelece uma união estável. E reside nesse imóvel, pessoal, com essa pessoa, essa mulher, que ele estabeleceu uma relação de união estável. Os filhos, né, no caso foram as filhas, não concordantes com a relação e não concordantes com o exercício pontual de habitação, questionam em juízo. Inclusive faz que, já que é para ele ter essa relação, que pelo menos pague o aluguel. Isso foi, pessoal, olha só o que eu falo, eu provo, está aqui o julgado pontualmente, foi objeto de questionamento jurisprudencial do STJ. Então, recapitulando, o indivíduo, à época do Código Civil de Bevilacqua, o Código Civil 16, né, com base no artigo 1611, parágrafo 2º, ele se deu, portanto, como direito dele, líquido e certo, de exercer o direito de habitação sobre o bem. Ocorre que, logo, anos em seguida, né, ele se relaciona, estabelece uma relação de união estável com uma mulher, e ali reside com ela no imóvel em que ele estava vivendo, à época quando a esposa estava viva. Ou seja, aquela era uma residência familiar dele construída com a
a decujos com a pessoa que faleceu. Os filhos, no caso as filhas, questionam isso ao nível jurisprudencial e pelo menos exigem do pai que seja arcado o pagamento dos aluguéis. Seja arcado o pagamento dos aluguéis pontuais. Pessoal, aqui é um ponto interessante de análise. Primeiramente, pessoal, vamos voltar, eu vou já slide 146, vamos voltar aqui o início da nossa fala. E eu quero trabalhar com vocês os dois primeiros artigos para você entender qual foi a solução que o próprio STJ estabeleceu. Primeiramente, pessoal, no Código Civil de Bevilacqua, vocês estão me acompanhando? Vem comigo, olha só. No Código Civil de Bevilacqua, havia uma exigência de que fosse casado, né, os nubentes, os cônjuges tivessem casados pelo regime da comunhão universal, que foi o caso. E, associadamente, pessoal, veja, enquanto viver, conjunção aditiva e permanecer viúvo. Portanto, há um caráter vidual, um caráter de estar viúvo, viuvez. E não poderia, portanto, estabelecer um novo casamento. Nós temos que entender pontualmente que no Código de Bevilacqua, toda e qualquer união estável formada à época era chamada de concubinato puro. Veja, na época, a expressão associada era de concubinato puro, não união estável. A referência pontual de união estável foi uma construção doutrinária, jurisprudencial associada e consolidou no artigo 7º da Lei 9.278 de 96 o reconhecimento da união estável. Assim sendo, pessoal, houve uma divisão. Concubinato puro, que seria a união estável, e o concubinato impuro, que seria o adultério. Seria, portanto, uma relação a terceiro, não habitual, entre homem e mulher, de natureza afetiva e sexual. E aí nós teríamos, pontualmente, tecnicamente falando, concubinato impuro. Então veja, o concubinato puro é a união estável, conforme a leitura da Lei 9.278 de 96. Subsequentemente, pessoal, nós temos aqui pontualmente a Constituição. Veja que a Constituição, ela já consagrava, ela já trazia essa prerrogativa. A Constituição já traz o reconhecimento da união estável e a normatividade, ela cria, portanto, uma divisão mais divisória. Então, veja, Código Civil de Bevilacqua não reconhece a união estável. Constituição reconhece. Em seguida, terceiro passo, Lei 9.278 de 96, em que reconhece a união estável, fazendo claramente, doutrinariamente, essa divisão. Concubinato puro e impuro. Pois bem, nesse sentido de consequência, pessoal, nós temos também essa mesma referência aí do caráter vidual na união estável. Veja, parágrafo único. Dissolvida a união estável, por morte de um dos conviventes, o sobrevivente terá direito real de habitação, enquanto viver, ou não constituir nova união ou casamento, relativamente ao imóvel destinado à residência da família. Mais uma vez, a preservação do caráter vidual. Nos dois casos, temos o que, gente? Tanto o regime da comunhão universal, casamento, quanto na relação de união estável, aqui nós não temos a divisão trazida pela DPF 132 da união heteroafetiva e homoafetiva, não havia essa distinção. Nós temos aqui na união estável o reconhecimento de quê, gente? Do caráter vidual do companheiro. Uma pausa aqui rapidinho para tomar uma água, só um instante. Pois bem. Aí vem, pessoal, o Código Civil Brasileiro, no seu artigo 1831, que traz severas mudanças, com base nas referências desses dois normativos, em especial o Código de Bevilacqua. Bem, diz mais uma vez, ao cônjuge sobrevivente, veja que não contemplou o companheiro, a priori, mas a construção doutrinária jurisprudencial deságua em incluir o companheiro. Qualquer que seja o regime de bens. Então pode ser comunhão parcial, comunhão universal, separação obrigatória. Bicho, não interessa. Qualquer que seja o regime de bens. Será assegurado sem prejuízo da participação que ele cabe na herança, porque o cônjuge ele concorre na herança, beleza? O direito real de habitação. Não trata-se meramente de um usufruto vidual. Trata-se de um direito fundamental.
relativamente ao imóvel destinado à residência da família. Então, nas três atmosferas legais, o que prevaleceu? Residência da família. E o que mudou, pessoal? O caráter individual, além do regime de bens. Então, pessoal, o que aconteceu nesse caso? Pontualmente, aquele senhor casado, depois viúvo, ele ainda, pessoal, ainda nessa transição, ele estabelece o que, gente? Uma união estável. E aí, pessoal, o STJ, ele vem construindo uma jurisprudência clara, pessoal, de albergar a proteção também ao companheira e o companheiro. Bem, pessoal, se as pessoas têm bônus, também lhe recai ônus. Se houve, portanto, essa equiparação, portanto, inclusive recém 2019, 2016, 2017, em seguida 2018, relativo ao companheiro e ao cônjuge, pessoal, porque também não poderia ocorrer, pessoal, quanto ao direito à habitação. E aí trouxe o entendimento, pessoal, que essa família formada pela união estável, ela, portanto, em razão da base normativa do Código de Bevilacqua, pessoal, quebrou, portanto, o caráter individual, resultando que o STJ determinou que fosse feito o pagamento dos aluguéis. Pessoal, olha o que diz a parte o item número 5 da jurisprudência, para vocês entenderem, olha só. Após a introdução da união estável no sistema jurídico nacional, especialmente com o reconhecimento da família informal pelo constituinte originário, o direito e a jurisprudência paulatinamente asseguram a equiparação dos institutos quanto aos efeitos jurídicos, especialmente no âmbito sucessório, o que deve ser observado também para os fins da extinção do direito real de habitação. Então, pessoal, o que se trata de interpretação? Mesmo trabalhado no artigo 1611, parágrafo 2º, casamento também serve, portanto, para a quebra do caráter individual, o que, pessoal? A união estável. E aí dá seguimento. Tendo em vista a novidade do debate nessa Corte Superior, bem como a existência de um provimento jurisdicional que favorecia o recorrido e induzia a acreditar na legitimidade do direito real de habitação, exercido até o presente bom julgamento, deve o aluguel ser fixado com os efeitos prospectivos em relação à apreciação deste recurso especial. Então, a partir, portanto, desse julgamento, ficou fixado que deve ser pago, portanto, para aquele casal que formou união estável, né, o viúvo, né, e a sua companheira, formar uma família, portanto já não é mais viúvo, é companheiro e companheira, assim dizer, a pagamento de aluguéis. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bem, esse é o recado que eu queria deixar aqui para vocês, aqui de primeira toada. Quanto à questão da nova interpretação, uma nova leitura do artigo 1831, trago para vocês aqui o projeto de lei 2011 do FIUSA, que traz o entendimento de uma nova releitura ao artigo 1831. Até agora, pessoal, não houve novidades legislativas, a redação se preserva, mas vamos ver aqui qual seria a tendência do legislador quanto à redação do artigo 1831. Olha o que diz. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, enquanto permanecer viúvo ou não constituir união estável. Veja, pessoal, que há um regresso, né, a um ponto modal de referência de preservar o caráter individual, o caráter de viuvez, tá? É interessante observar que é uma leitura do legislador, não uma leitura da jurisprudência, não uma leitura da jurisprudência. E esse caso pontual que houve, portanto, o ceifamento, né, desse direito de habitação, portanto, dado ali consagrado, foi por causa da regência do Código Civil de Bevilacqua, que é de 16. Tá? Então existe uma clara tendência do legislador a regressar com um caráter de viuvez ou vidual. Pessoal, um grande abraço para vocês, deixo aqui um bloco de anotações, fico muito agraciado pela atenção de vocês, um bom dia, boa tarde, boa noite, fique em paz, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.